Pessoal, mais uma aula aqui, tá? Eu resolvi trazer essa videoaula para complementar mais o conteúdo de sala de aula. Então, caso você queira, depois que chegar em casa, dar uma olhada nos vídeos para reforçar o conteúdo que a gente viu na sala, você pode ficar com esse material aqui guardado para você ver depois também, tá? Então, hoje eu trouxe para a gente falar um pouquinho sobre o tópico da segunda lei de Ohm, né? A primeira lei de Ohm a gente já viu bastante, né? Ela fala que a tensão aplicada entre dois pontos é sempre a multiplicação da resistência daquele ponto vezes a corrente que passa por ele. E agora a gente vai ver aqui um pouquinho da segunda lei de Ohm e o que ela traz para a gente sobre esse conteúdo, tá? Então, primeira coisa, do que é que se trata a segunda lei de Ohm, né? A primeira fala sobre DDP, resistência e corrente. A segunda fala especificamente, gente, sobre resistência elétrica, tá? Então, a segunda lei de Ohm, ela é mais focada para você descobrir quanto que é a resistência elétrica de um fio. Todo fio, gente, ele vai ter por si só uma certa resistência, porque ele vai ter um material específico dele. Então, por exemplo, vai ter fios que vão ser de cobre, fios que vão ser de alumínio, de ligas metálicas. Então, dependendo da estrutura desse material, da estrutura atômica das moléculas que compõem o material, vai ser mais fácil ou mais difícil dos elétrons passarem por esse fio. Então, tem alguns fatores que ajudam o elétron a ter mais espaço para ele passar e tem alguns fatores que atrapalham a passagem do elétron, aumentando essa resistência aí desse fio metálico, tá? Então, primeira coisa, é bom a gente entender também o conceito de corrente elétrica, né? Algumas vezes a gente fala, assim, para introduzir o conteúdo e deixar de maneira mais didática, que a corrente elétrica é um fluxo ordenado de elétrons, né? Então, a gente tem essa mania de pensar a corrente elétrica como sendo uma filinha de elétrons aqui andando pelo fio, não é isso? Mas, na realidade, o que acontece na prática, na natureza, é que não é isso que acontece. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente vai ter uma camada de vários átomos, várias moléculas aqui, e cada molécula vai ter seu respectivo elétron livre, né? Por ser estrutura metálica, tem os elétrons livres que compõem o material. E o que acontece, basicamente, é que essa movimentação de elétrons, né? Essa velocidade com que o elétron passa de um ponto para o outro, ela é muito pequena. Ela normalmente chega a ser de 2 centímetros por segundo, né? Então, para a gente dizer, por exemplo, que um fio que liga dois pontos de uma lâmpada acende a lâmpada, não é que o elétron que está bem no comecinho aqui, ele vai andar 2 centímetros por segundo até passar pela lâmpada e sair pelo outro lado. Não é isso que acontece, né? O que acontece é que um campo elétrico é ligado e esse campo elétrico ele movimenta todos os elétrons desse fio ao mesmo tempo. Por isso que é praticamente instantânea o fato dessa lâmpada ligar, né? Assim que a gente liga o interruptor, a lâmpada liga na hora, porque esse campo elétrico aqui é o responsável por pegar todos os elétrons que compõem o fio e fazer com que todos eles andem ao mesmo tempo. Com uma velocidade bem baixa, mas eles andam sim com o que a gente chama de velocidade de arrasto, né? Bem baixa, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem é nisso aqui, tá? Que a corrente elétrica, na verdade, é um campo elétrico que se estabelece entre dois pontos ali do fio para que esses elétrons todos vão se esbarrando uns nos outros e aí eles possam, sim, gerar essa luminosidade, né? Por exemplo, no caso da lâmpada, tá? Então, como eu falei que esses elétrons se esbarram uns nos outros, né? A gente pode concluir que esse desperdício de energia que os elétrons sofrem ao fazer esses esbarros, né? De encostar uns nos outros, né? Digamos assim, é justamente o que causa o efeito Joule, né? Quando tem muita corrente, os elétrons passam muito rápido, as colisões são mais fortes, portanto, eles liberam mais energia na forma de calor. Então, o efeito Joule é justamente sobre corrente, não especificamente sobre resistência, né? Quanto maior for essa corrente, maior vai ser esse desperdício de energia aí em forma de calor, tá certo?
Então vamos aqui agora para o que interessa, né? Que é justamente o tópico da nossa aula, que é a segunda lei de Ohm, tá? Então, eu costumo falar muito que a gente pode pensar nesse fio elétrico como sendo um corredor, tá? Então, nesse corredor aqui, vou colocar 2 para exemplificar. Eu vou chamar esse corredor aqui de A e esse outro corredor aqui eu vou chamar de B, tá? A diferença aqui no corredor A, eu vou ter um corredor livre, né? Então eu vou poder passar sem obstáculos nem nada. Já no corredor B, eu vou ter aqui várias barreiras, vários obstáculos, né? E quando eu estou em sala, normalmente eu costumo perguntar para os alunos, né? Qual é o corredor que você acha que vai ser mais fácil de passar, que você acha que você consegue chegar no outro lado de maneira mais rápida, mais eficiente. E normalmente todos respondem que é o corredor A, justamente porque ele não tem esse impedimento, não tem esses obstáculos aqui para impedir a passagem dos elétrons. Então, esse corredor aqui é um corredor que a gente chama de menos resistência, ele tem uma resistência mais baixa. E o outro corredor é o corredor que tem uma resistência mais alta, né? Fazendo analogia com os fios, esse corredor seria mais resistente do que o corredor A, tá? E o que é realmente que influencia nessa resistência do próprio fio, né? Cada fio, por ser um material, ele vai ter uma resistência própria. Então vamos pensar o seguinte: se eu tenho aqui um fio de certo tamanho que eu vou chamar de L, não vou especificar tamanho, eu vou colocar uma maneira generalizada. Então eu vou dizer que esse fio tem um tamanho L. Esse fio, naturalmente, ele já vai ter uma certa resistência, né? Vai ter aqui alguns obstáculos pelos quais os elétrons vão ter que passar. E aí, se eu aumentar o comprimento desse fio, se eu deixar meu L maior, o que vai acontecer é que eu vou ter mais obstáculos ainda para eu ter que atravessar. Então, se eu tenho mais obstáculos, porque eu tenho um corredor maior, né, mais longo para atravessar, eu também posso dizer que esse L aqui, ele aumenta a resistência. Eu posso falar que esses dois aqui, eles são diretamente proporcionais. Se eu aumento o meu L, se eu aumento o comprimento do fio, eu aumento também a resistência desse fio, porque justamente eu vou ter mais obstáculos para atravessar. Então aqui a gente já conclui que esse L ele vai ser proporcional à resistência final do fio. Tranquilo? Outra coisa que a gente pode perceber, ó, é que quando eu parto esse fio aqui no meio, a gente vai falar que a gente tem uma área de seção transversal. O que é isso? O que seria uma área de seção transversal? Se o fio for cilíndrico, a área vai ser a área desse círculo aqui, ó. É como se fosse o espaço que o elétron vai ter para percorrer. É como se fosse o espaço do corredor. E esse espaço aqui que você vai ter, a largura do corredor, tá? Então, eu costumo dar essa mesma analogia, né? Pensando no corredor, se eu aumento a área que eu tenho para passar, vai ficar mais fácil de eu conseguir passar os elétrons. Então, minha corrente elétrica seria maior se eu aumentasse o valor dessa área aqui, tranquilo? Então, se eu falo, por exemplo, de um fio que ele é mais grosso, esse fio mais grosso ele tem uma tendência a facilitar a passagem dos elétrons, justamente por ele ter uma área de seção transversal bem maior do que um fio mais fininho, tá? Daqui a pouco eu vou dar uns exemplos para vocês abstraírem melhor um pouquinho desse conceito, tá? Então aqui quando a gente tem um fio mais grosso, né, eu vou chamar aqui de A1 e A2, a gente vai dizer que essa resistência do fio aqui é menor, justamente porque o meu fio tem mais espaço para os elétrons passarem. Tranquilo? Então, essa área de seção transversal, ela vai ser importante para a gente ver que quando eu aumento essa área, eu diminuo a resistência. Portanto, essa área vai ser inversamente proporcional à resistência, né? Ou proporcional a 1 sobre R. Quando eu aumento o valor do R, que está aqui no denominador, o valor de A cai. Ou quando eu aumento o valor de A, o meu R diminui. Tranquilo? Então, a gente fala que são inversamente proporcionais. E a última coisa que interfere aqui na nossa resistência do fio é justamente o material do qual ele é feito, tá? Então, por exemplo, a gente chama esse
esse coeficientezinho de resistividade do fio, tá? Então, esse ρ aqui a gente vai chamar de resistividade. E depende de que essa resistividade? Apenas, exclusivamente do material, tá? Quando a gente fala de um resistor ou de um fio que ele não é ôhmico, a gente pode dizer também que essa resistividade, ela varia um pouco. Justamente porque quando eu passo corrente elétrica, eu tenho um aquecimento, né, por causa do efeito Joule, e esse aquecimento causa uma dilatação térmica. Então, eu aumento o tamanho do fio, e se eu aumento o tamanho do fio, né, a gente também muda aqui o comprimento e a área, assim mudando a resistência. Então, a resistividade, gente, ela vai ser característica de cada material. Então, se eu tenho uma resistividade muito alta, eu também tenho uma resistência muito alta. Portanto, a resistividade ela sempre vai ser diretamente proporcional à minha resistência, tá? É como se fosse a constante aí de proporcionalidade, né? Então, eu vou dizer aqui, gente, que essa minha resistência elétrica, ela vai ser o produto da resistividade pelo comprimento do fio dividido pela área. Não sei se vocês perceberam, mas aqui fica muito claro que quando eu aumento o comprimento do fio, eu aumento a resistência. Quando eu aumento a resistividade, eu também aumento a resistência. Mas quando eu aumento a área, pela área estar no denominador da fração, eu vou diminuir a resistência. Então, aumentei resistência, diminuir a área. Porque quando eu diminuo uma coisa que está no denominador, o produto final ele vai aumentar, né? Então, aqui a gente chama essa equaçãozinha aqui de segunda lei de Ohm, que relaciona resistividade do fio com o comprimento, com a área e com a própria resistência dele, tá? Então, a gente vai falar aqui que a resistência de qualquer fio ela vai depender de duas coisas, tá? Primeiro, da dimensão do fio, ou seja, o comprimento dele e a área da seção transversal, e também do material de qual ele é feito, né? Que é justamente a nossa resistividade do fio. Então, um exemplo aqui para a gente deixar mais claro na nossa cabeça é esse daqui que eu trouxe para vocês, tá? Então, aqui eu vou pedir para vocês calcularem qual é a resistência elétrica desse fio aqui, dadas essas dimensões, tá? Então, vou dar aqui uns 2 minutinhos para vocês fazerem, pausa o vídeo, tenta resolver, pega um papel, pega uma caneta e tenta resolver essa continha, tá? Conseguiu fazer? Se sim, muito bem, se não, a gente tenta fazer aqui agora, tá? Então, primeira coisa, a gente vai tentar transportar, né, os valores que estão aqui dispostos na questão para a nossa fórmula, tá? Então, primeira coisa, a minha resistência vai ser a resistividade, então vou colocar aqui 1,6 vezes 10 a menos 8. E aí, uma coisa muito importante é a gente observar as unidades da resistividade. Aqui eu tenho ohms vezes metro. Então, a minha área tem que estar em metro quadrado, no caso, e meu comprimento também tem que estar em metro, só que aqui meu comprimento ele está em centímetro. Então, para eu transformar isso daqui em metro, é só a gente dividir por 100, né? Então, vou colocar aqui 30 vezes 10 a menos 2, que é a mesma coisa de dividir por 100, metros. Então, a gente já resolveu as unidades, agora é só transportar aqui para a formulazinha, né? Então, no lugar de eu escrever 30 centímetros, eu vou colocar 30 vezes 10 a menos 2 aqui em cima, tá? Vai ficar 30 vezes 10 a menos 2, e aqui embaixo a gente divide pela área, que ele já me fala aqui, que é 0,04 metros quadrados. Então, aqui eu vou dar mais um tempinho para vocês tentarem resolver, tá? Conseguiu? Então, vamos lá. O meu R aqui, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser dividir o 1,6 pelo 0,04, tá? Quando a gente divide 1,6 por 0,04, esse valor aqui vai dar 40. Então, a gente coloca aqui o 40 em cima, tá? E sobra 40 vezes 30 e as potências de 10, né? Então, aqui eu vou colocar o 10 elevado a menos 8 e o 10 elevado a menos 2. Resolvendo a multiplicação aqui, a gente vai ter 40 vezes 30, coloco o 12 e acrescento os dois zeros.
E aqui a gente tem uma multiplicação de potências de mesma base. Então, eu vou repetir a minha base, que é o 10. E eu vou somar os expoentes, né? Então, como a gente não tem parêntese aqui, não tem aquela brincadeira de menos com menos é mais. Então, a gente vai conservar o sinal e vai somar. Então, aqui o sinal é menos e 8 mais 2 é 10. Se eu quiser colocar isso daqui em notação científica, eu ainda consigo, né? Então, aqui eu tenho 10 elevado a menos 10. E aqui eu tenho que voltar à casa da vírgula 1, 2, 3 vezes para parar aqui entre o 1 e o 2. Fazendo isso, a gente volta a essas 3 casas. E por termos voltado 3 casas, acrescentamos aqui no expoente mais 3. Então, vai ficar menos 10 mais 3. Estou devendo R$10, paguei 3, fico devendo ainda 7. Então, fica 1,2 vezes 10 a menos 7 ohms. Então, esse é o resultado da nossa resistência do fio. Então, perceba que a resistência natural do fio ela é bem baixa, tá? Por ela ter essa resistência baixa, a gente fala que esse daqui é um bom fio condutor, né? Porque se eu quisesse não conduzir eletricidade, eu teria que ter uma resistência bem alta. Como aqui a nossa potência é 10 a menos 7, a gente vê que esse fio ele tem uma facilidade para conduzir os elétrons, justamente porque ele tem uma resistência bem baixa. Tranquilo? Então é isso, fico por aqui hoje. Qualquer dúvida a gente está aqui para responder nos comentários, tá?